Olá, bem-vindos ao canal Restauração em Cristo. Hoje nós vamos dar fim ao estudo das 7 festas do Senhor, falando sobre a festa dos tabernáculos. Lembrando que, como eu disse no vídeo passado, essas últimas festas a gente trata de assuntos um pouco mais aprofundados, assuntos mais avançados, digamos assim, e a gente trata deles de uma forma superficial, mas é necessário, o importante é entender o que cada um desses tempos determinados, cada uma dessas festas representa. E posteriormente traremos aqui no canal outros vídeos explicando e falando desses assuntos mais aprofundados de maneira mais aprofundada, né? Então, né, seguimos agora para a festa. Eu vou seguir a mesma lógica que eu fiz nos outros vídeos. A gente vai ler primeiro na lei e depois a gente vai destrinchando, no Novo Testamento e, se necessário, no dos profetas. Mas nesse caso aqui a gente vai se manter na lei e depois somente no Novo Testamento. Então, Levítico 23. A gente vai ler do 33 até o 36 e depois do 39 até o 41. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas. E agora eu vou para o 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E, por 7 dias, vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. Então você vê que é uma festa relacionada à colheita, conforme ele colocou aqui. Quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa. Enfim, a gente vai entender, no Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, que essa festa trata justamente ali do tempo do fim, mas o momento em que Cristo está estabelecendo o seu reino. A gente tratou da expiação no último vídeo, aquele momento que Cristo sai do Santos dos Santos, e ao arrebatamento, na igreja, primeiro os mortos ressuscitam e depois todos juntos são arrebatados no fim, da grande tribulação, no fim. E nesse momento, a partir dali, você começa a caminhar para Cristo estabelecendo o seu reino na Terra. Aí você tem o Armagedon, depois o milênio e depois a eternidade, que é representada por esse oitavo dia. A gente já vai ler sobre isso. Então, em primeiro lugar, eu vou ler alguns textos de Apocalipse que fala em Apocalipse e também no Novo Testamento, que fala muito nos evangelhos, na verdade, dessa ideia de colheita, do tempo do fim como um momento de colheita. Primeiro, em Apocalipse 14, do 14 ao 20. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera
de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então você vê em Apocalipse essa temática, né? essa analogia, né? Com o momento em que Deus reúne aqui os santos, né? Da terra para estarem com ele, e também o momento em que ele estabelece a sua ira contra, né, aqueles iníquos que estão vivos. Aí ele fala aqui do lagar da cólera de Deus, né? Então, entender isso, né? Aqui está esse tempo determinado. Né? Isso integra parte desse tempo determinado. No momento que Cristo está ali com a igreja, né? Arrebatada, ele arrebata a igreja. Tudo isso ali incluído em tabernáculos. O estabelecimento do reino. Por isso eu disse que tem essa transição de expiação para tabernáculo, é bem dinâmica, porque é Cristo saindo dos santos, aí, né, apontando para o fim ali da expiação e etc. Mas imediatamente você já entra nessa questão de arrebatamento, colheita e Cristo estabelecendo o reino dele e por aí vai. Então, outro momento que a gente vai ver tratar disso é em Mateus 13. A gente primeiro vai ler do 24 ao 30 e depois do 34 ao 43. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao reparar o joio, não arranqueis, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhe-o no meu celeiro. E aí, no 34, o próprio Cristo explica essa parábola, né? Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos, conforme a gente acabou de ler em Apocalipse. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, isso aqui é exatamente o tempo determinado do tabernáculo. Ele fala de colheita, e ele fala dessa colheita no sentido de separar o joio do trigo. Né? Em Apocalipse ele falou aqui da cólera, né? do lagar da cólera. Aqui ele fala desse lugar que vai haver choro e ranger de dentes. Enfim, é entender esse momento. O tempo determinado, tabernáculos, aponta para isso. Uma colheita que separará da terra aqueles que são preciosos para Deus. É claro que mais para frente a gente vai ver mais detalhes sobre esse momento, porque no milênio, né, para quem conhece, né, existem as nações, mas enfim, no momento eu não vou tratar sobre isso, mas num vídeo mais para frente a gente vai falar sobre. Mas por enquanto, entender esse tempo determinado, né, essa primeira parte nesse sentido. E além disso, né, lembra que a gente leu lá sobre folhas nas mãos de palmeiras? Em Apocalipse também tem, né, um texto que aponta para esse momento. Que ali diz mais um momento de celebração, né, que está mais relacionado ao lugar em que os santos, né,
estão nisso tudo, nessa colheita, né? A participação deles. Eles são colhidos e depois você tem, né, essa festa, esse tempo determinado. Tá, em Apocalipse 7, eu vou ler do 9 em diante. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. É justamente a mesma coisa que está lá, né, descrito, a questão das palmeiras. A gente acabou de ler isso em Levítico, né? E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, esse texto é autoexplicativo. Ele falou de tabernáculo aqui, né, falou desse momento das palmas nas mãos, e é isso. Tabernáculos fala deste momento, o tempo determinado, né, em que Cristo faz essa colheita, ele estabelece o reino dele, né, no Armagedon, a gente já vai ler isso, e tem esse momento de festividade. Ele fala dos santos diante de Deus, esses que vieram da grande tribulação. Tudo isso envolve esse momento. Tudo isso envolve esse tempo determinado. A colheita, o estabelecimento do reino, mas também tem essa parte relacionada à ira. E agora que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque isso tem uma ordem, né? Então, para a gente entender melhor, a gente vai ler agora em Apocalipse 19. A gente vai ler Apocalipse 19, do 11 ao 21, e depois vai ler Apocalipse 20 todo. Então, Apocalipse 19, do 11 ao 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, aqueles mesmos que a gente acabou de ver com as palmas nas mãos. Estes que fazem parte do exército de Cristo para estabelecer o reino são os que vão comemorar junto com ele o estabelecimento desse reino. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi o anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui fala justamente daquele momento que eu disse. Cristo saindo do Santo dos Santos, arrebata a igreja, como um exército junto com ele,
né? Ele fala aqui desse exército que caminha com ele, né? Com roupas brancas, em cavalos brancos, e ele também, né? E estabelece o reino. Isso aqui é basicamente o Armagedon, né? Que a gente conhece na Bíblia. Ele falou de muito, né, da besta, do falso profeta. Esses são detalhes, como eu disse, que a gente vai falar de forma mais aprofundada mais para frente. Né? Não é necessário entender totalmente isso agora, mas o importante é entender o tempo determinado. Tudo isso aqui integra tabernáculos. Aquela festa falava sobre isso, era sombra deste momento, que ainda não aconteceu. Né? Cristo voltando, estabelecendo o reino junto com o seu exército, depois dessa festa com esse exército. Então é tudo isso. E ele fala dessa ceia aqui, né, desse momento de comer a carne, né, de poderosos, etc. Isso é uma metáfora, né? Na verdade aponta para os santos, para esse momento em que nós estaremos, né, estabelecendo esse reino junto com ele. Né? Ninguém vai, né, não há comida de verdade aqui, mas aponta para este momento, um banquete muito grande. Né? Agora eu vou passar para Apocalipse 20, e esse a gente vai ler inteiro. Este é um texto que tem muitas coisas mais aprofundadas. Eu não vou explicá-las com muito detalhe agora, mas é importante a gente ler para a gente entender. Entender outros momentos que também integram esse tempo determinado, que é o tabernáculo. Então, até agora, a gente viu isso. Cristo, né, sai do Santo dos Santos ali, né, expiação, termina ali, e aí você já vem direto para tabernáculo, esse momento do arrebatamento, que é a colheita, depois ele estabelecendo o reino dele, né, essa ideia de separar o joio do trigo, no Armagedon. E aí depois você vem esse momento aqui que é descrito no capítulo 20 de Apocalipse, que fala muito do milênio, 1000 anos, e depois desses 1000 anos, que é a eternidade. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, pôs-os em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém foi achado inscrito no livro da vida, esse não foi achado no escrito do livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muita informação aqui, eu sei. A gente vai tratar disso em outros vídeos mais pra frente. Mas o que eu quero focar aqui é que isso engloba o tempo determinado do tabernáculos.
né? Ele fala aqui, né, do milênio, esses 1000 anos. Esse milênio é justamente o que a gente sempre vem falando aqui. Aquela semana de 7 milênios, esse é o 7º milênio. E depois dele temos o 8º, que já aponta para a eternidade. Por isso que na festa de tabernáculos você tem aquele 8º dia ali. Mas eu vou tratar disso daqui a pouco. Por agora eu quero que entenda isso. O que englobou aqui o tempo determinado de tabernáculos? Né, esse momento da colheita, Cristo arrebatando, indo estabelecer o reino dele, que eu já falei um pouco disso na expiação. Aí você tem essa festa, palmas nas mãos, aquilo que a gente leu, né? Esse povo santo com ele. Aí você tem o milênio, né? Esses 1000 anos do reino de Cristo sobre a terra. Vai ser um reino de paz. Detalhes sobre isso a gente vai falar mais pra frente. Depois disso, Satanás é solto, ele fica preso durante esses 1000 anos. E ele seduz as nações. E depois disso, o trono branco e aí a eternidade. Sobre estas nações que são seduzidas durante o milênio, a gente vai tratar mais pra frente, né? Em vídeos sobre Apocalipse, quando a gente tratar disso de forma mais específica. A gente tem um entendimento que essas pessoas representam os neófitos ali na grande tribulação, aqueles que creram no, no testemunho das duas testemunhas no início da última semana, né? Isso é para aqueles que entendem. Só estou dando um resumo aqui, né? Mas depois a gente vai tratar sobre. Por agora, como eu disse, é importante entender isso, o que o tempo determinado representa. E representa justamente tudo isso que eu tratei até agora. Né? Todo esse momento, tudo isso que acontece, né? O final da grande tribulação, Cristo voltando, colheita, milênio, né? Depois do milênio, Satanás é solto, o trono branco, tudo isso. Isso envolve esse tempo determinado, tanto que ele fala ali em Levítico, né, de um 8º dia. Então, por enquanto, é isso que eu quero tratar. E agora a gente vai passar para uma abordagem um pouco mais aprofundada, da mesma forma que eu fiz nos últimos vídeos. A gente vai tratar mais uma vez dessa questão de atemporalidade, que também está implícita, né, aqui nessa festa, nesse tempo determinado. Então, primeiro eu quero trazer à memória o que a gente leu em Levítico. No 23, né? A gente leu do 33 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse mês, 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia 8º tereis santa convocação. E ofereis ofertas queimadas ao Senhor, é reunião solene, nenhuma obra servil fareis. A outra festa que tratou desses 7 dias foi justamente Pães Asmos, que a gente falou lá no início do estudo. E quando a gente tratou de Pães Asmos, a gente lembrou do quê? Dessa ideia de que isso aponta para como o sacrifício de Cristo é atemporal. Ele alcançou os 7 milênios. A gente já explicou isso várias vezes, né, nos últimos vídeos, então agora eu não vou me ater muito nisso, né? Essa ideia já está estabelecida. Então são esses 7 milênios que Deus estipulou para a humanidade, e isso está de novo sendo dito aqui. Quando a gente tratou disso lá em Pães Asmos, a gente falou dessa ideia de que Cristo, né, vem justificando por meio do seu sangue, né, tornando, né, os seres humanos livres do fermento do pecado desde o início. Né? Quando ele morre ali na cruz, é como se isso tivesse acontecido desde o início. Então é atemporal, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aquilo aí vem, né, alcança o passado, o presente e o futuro. Da mesma forma, expiação, né, ele vem santificando durante todos esses 7 milênios, a presença do Espírito Santo durante todos esses 7 milênios, a gente falou sobre isso. E agora, em tabernáculos, você fala do reino de Deus. E é isso, a presença do reino nesses 7 milênios. Só que é uma presença diferente, né? É necessário entender melhor como essa presença funciona. Da mesma forma que quando a gente falou nas outras festas, isso vai se configurando de forma diferente. Sempre há um efeito, ainda que, né, de uma maneira mais espiritual e etc. Então, primeiro, a gente vai ler o que está em Lucas 17, do 20 ao 21.
Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Veja que aqui é o próprio Cristo falando que é dessa ideia desse reino invisível. E ele fala de um reino que está dentro deles. Lembrando que a tradução aqui pode ser dentro, mas também pode ser no meio de vós. E eu creio que isso é proposital, porque o que Cristo está falando aqui é que já existe e sempre já existia e sempre existiu um reino espiritual. E para os santos esse reino sempre existiu dentro deles. Eles integram esse reino. E para os ímpios, né, apenas é no meio deles. Essa ideia de que aqueles que fazem parte desse reino, aqueles que não fazem parte, espiritualmente falando. Por isso ele trata dessa questão de invisível. Porque não é algo que a gente agora, né, esse reino está aqui, mas não de forma visível. Mas isso já representa, né, isso já estava representado na festa dos tabernáculos, quando ele fala daqueles 7 dias. Nesses primeiros 6, você vê somente de forma espiritual. Mas do 7º milênio em diante, Cristo vai estabelecer esse reino literal. Então ele será visível. Eu vou ler texto sobre isso agora, porque Cristo aqui falou que esse reino não é visível. Mas aqui ele se refere a esse reino espiritual que sempre esteve presente. Mas que no fim, né, irá até a eternidade. Por isso que Tabernáculos trata até de um 8º dia. Porque o reino, ele vai até a eternidade. Ele é eterno, né? Então, em Lucas também, mas agora Lucas 21, do 27 em diante, a gente vai ler do 27 ao 31. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então veja só, Cristo não estava se contradizendo, ele está falando disso justamente do que a gente está dizendo. Lá atrás ele fala que esse reino é invisível, e aqui ele está falando que esse reino ainda vai vir, que o reino está próximo. Quando vocês virem essas coisas, esse reino está próximo. Mas ele está falando justamente dessa questão, de que esse reino ele esteve sempre presente de uma maneira espiritual, mas no fim será literal. Mas ele sempre esteve presente de alguma forma. Ele é atemporal. Esse reino faz parte do sacrifício dele. Né? Nós conseguimos ter acesso a esse reino espiritualmente por causa do sacrifício de Cristo. Aí continuando. Em verdade, eu vou parar por aqui, eu li só até o 31, né? No resto ele fala, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ele se refere aqui à geração do fim. Mas, outro texto, em Mateus 26, do 27 em diante, diz o seguinte: A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. Aqui nós cremos que ele está se referindo a ele. Ele estará novo naquele dia, né, no reino do Pai. Agora, se ele disse que já existia um reino, estava dentro deles, ou para os ímpios, né, entre eles, aqui ele estava com os discípulos, né, então dentro deles em geral. Como que ele diz aqui que ele só vai beber com eles de novo no reino do Pai? É a mesma lógica que eu disse anteriormente. Ele não está se contradizendo. Ele apenas está dizendo
que isso acontece de formas diferentes, mas esse reino sempre está presente. Ele estava presente nesse momento que ele está aqui com eles de forma espiritual. Está presente agora dentro de nós, espiritualmente. Mas no futuro, no 7º milênio, ele será estabelecido literalmente. E ele se estenderá até o 8º dia, ou seja, até a eternidade. Ele será eterno. E nessa eternidade estaremos com Cristo, né? Nesse descanso eterno. Os santos glorificados. E esse é o nosso objetivo final. Isso, né, é o que nos traz esperança. É isso que devemos ter em mente. E é isso que aponta, né, o tempo determinado de tabernáculos. É uma festa muito importante que diz respeito ao momento que Deus estabelece por fim, né? É o tempo determinado para Deus colocar o plano dele, né? Concluir o plano dele, que é estabelecer os santos em um reino nesta terra, né? A união do celestial com o material, e estaremos aqui com ele, né? Na descida da Nova Jerusalém, para quem conhece isso, né? Que está em Apocalipse. Mas eu não vou tratar disso agora. Então, era isso que eu queria tratar aqui sobre tabernáculos. Tem muitas coisas complexas aqui, eu sei, mas como eu disse, nós vamos tratar disso de forma mais aprofundada mais para frente. Então a gente termina aqui esse estudo das festas. Esse é um estudo muito importante para a gente entender, né? Para a gente compreender os outros estudos que estão na Bíblia, né? Os outros estudos que a gente vai tratar aqui, as outras profecias. É muito importante ter em mente esses estudos. Então peço que o que não entenderem podem perguntar nos outros vídeos, pode colocar lá nos comentários, a gente vai estar respondendo na medida do possível, né? E sempre que a gente tiver tempo ali para colocar, a gente vai colocar. E esse é um entendimento que exige perseverança. Não é simples, eu sei, é complexo tudo que a gente tratou até agora, mas é necessário perseverar, porque vale a pena. É esse conhecimento que nos transforma, é esse conhecimento que nos faz mais próximos de Deus. É assim que construímos uma relação íntima com Deus, conhecendo o plano dele e fazendo parte desse plano e compartilhando esse plano. Esse é o toque de trombetas que eu falei lá na festa das trombetas. Então tenha isso em mente, paciência, é muita coisa, eu sei, mas é o que eu disse, perseverem em entender, em compreender, porque isso é o que transforma. Ainda nesta vida já conseguimos ver o fruto do Espírito, mas no futuro veremos algo muito mais maravilhoso do que isso. Mas ainda nesta vida já conseguimos ver os resultados de entender e compreender o que Deus deixou para a gente. Então, eu fecho esse estudo aqui e fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Como eu disse, qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo.